TV, falando ao vivo, direto do CIAVES, Salão Internacional de Proteína Animal. E a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio o time da Agroceres Multimix. Eu recebo Ricardo Riberal, diretor da Agroceres Multimix. Que prazer revê-lo, depois de umas 2 décadas mais ou menos. Bom te ver, bom te ver. E Tarley Araújo, gerente de pesquisa e saúde animal. E a gente fala hoje justamente sobre essa veia, esse investimento em pesquisa e de como a Agroceres Multimix investiu e priorizou a pesquisa própria, né? Bom, a gente tem que sempre começar com a ideia da Agroceres como um todo, né? A Agroceres, o grupo Agroceres, ela nasceu de pesquisa. Então ela trouxe o primeiro milho híbrido para o Brasil. E está no nosso DNA essa busca pela pesquisa. Então, naturalmente, a Agroceres Multimix encampou essa cultura, esse modo de ser, e em cima disso a gente tem feito muito investimento em pesquisa nos últimos anos. O nosso centro lá de inovação lá em Patrocínio, com nossa granja lá em Patos de Minas, ou seja, várias frentes que a gente tem para poder desenvolver o máximo de pesquisa possível. Esse núcleo de pesquisa e inovação da Agroceres é uma verdadeira estrutura própria, né? Sim. Que está disponível, na verdade, para aquele parceiro que está a campo, né? Para o desafio de campo, é isso? O princípio do centro de pesquisa é tentar validar ou desenvolver produtos, soluções para as demandas de mercado, para as dores de mercado, né? Nós temos uma equipe de campo que vive o dia a dia do produtor e ela traz isso para dentro de casa, traz os problemas do campo e lá a gente faz a discussão técnica de como a gente vai tentar solucionar esse problema, criando um produto, às vezes até uma orientação de como usar determinados ingredientes novos que vêm surgindo. E para isso a gente precisa validar essas sugestões, esses produtos. E com isso a gente desenvolve os nossos estudos, né, as nossas pesquisas. O ponto mais importante é que as nossas pesquisas, elas têm um foco principal que precisam ser aplicáveis a campo. Então não é apenas para gerar conhecimento. A gente sempre busca fazer uma pesquisa que vai gerar uma consequência ou numa prestação de serviço ou num produto novo. A ciência, quando ela está distante, ou quando ela não conversa, ou quando ela vai para uma prateleira, é uma perda tão grande, né, de capital humano, né? E aí a gente está falando de capital humano, né? Profissionais especializados buscando entender aquele desafio de campo, e quando ela é aplicável, ela está 100% cumprindo a sua função, né, que é de buscar. E aí, para o seu propósito, e para que caminhos seguem essas pesquisas hoje? Quais são as linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas hoje dentro do núcleo? Bom, nós temos várias frentes de estudos, né? A primeira frente, que é onde a gente tem mais demanda, são por novos produtos, ou a gente chama internamente na empresa como especialidades, né? São produtos aditivos, na sua grande maioria, para solucionar problemas de saúde intestinal, de aumento de digestibilidade de alguns ingredientes. Então essa é a primeira frente. Depois nós temos mais 2 frentes que são orientações técnicas de como usar determinados ingredientes novos e também de curvas de crescimento. A genética está sempre evoluindo, então a gente está acompanhando essa evolução genética com os requerimentos dos animais, né? E por último, a gente também tem o desenvolvimento de medicamentos, a linha de medicamentos da empresa. São as principais frentes de estudos no centro de pesquisa. Né? E um ponto interessante com relação ao desenvolvimento das especialidades, o que está gerando de tendência para o nosso caminho de novos produtos nessa linha é exatamente a substituição de promotores. Exato. Então, o foco hoje que a gente está fazendo é na busca de produtos que não são promotores de crescimento, ou seja, antibióticos, e que gerem o mesmo resultado a campo. Então, a gente já tem alguns produtos bem diferenciados que já estão dando muito resultado a campo, mas em termos de foco principal, em termos de evolução e caminho para a pesquisa, que a gente mais tem buscado na parte das especialidades é isso. É buscar soluções que sejam substitutivos aos antibióticos e aos promotores de crescimento. Essa foi uma transformação que, quando começou a se falar, né, sobre uso racional, ou ainda, né, o não uso como promotor de crescimento, parecia algo distante e se dizia até impossível, né? Há quem diga que não seria possível produzir sem. E o que a gente está vendo a campo é justamente o contrário, né? O uso eficiente, viável economicamente. Exato. Hoje em dia, a gente, dentro da nossa unidade de pesquisa, em avicultura, nós já trabalhamos sem promotores há 6 anos, né? Então, é possível. Só que requer muitas adaptações, muitas mudanças, né? Melhorias no processo de manejo, de gestão. É uma visão mais holística da coisa? Exato, mais holístico. Então, é possível.
Não é simples e nem fácil, mas é possível sim, né? E a gente, com as nossas linhas de desenvolvimento, dessas especialidades substitutas dos promotores de crescimento, nós já estamos vislumbrando resultados bastante interessantes nesse sentido, né? É que, na verdade, a gente tem que entender que quando a gente fala em desempenho, em melhoria, a gente está falando num espectro bem amplo. Não é apenas baseado em produto. Não é produto. Então, tudo vem evoluindo nos últimos tempos em relação ao que gera de melhor conforto para os animais. Então, a gente, como nutrição animal, a gente tem um foco principal em utilizar menos recursos e gerar o mesmo potencial de ganho ou um melhor potencial de ganho. Então, esse é o grande trabalho nosso, utilizando menos ingredientes ou ingredientes diferenciados para que a gente entregue dessa maneira. Só que junto, o que está acontecendo no setor como um todo é que vem uma melhoria significativa na parte da genética, uma melhoria significativa na parte de ambiência. Ambiência é um ponto crítico. A parte de manejo. Então, tudo isso agregado está permitindo que a gente, sim, não precise mais usar promotor de crescimento e com resultados até melhores. Hoje a gente vê assim, que a genética caminhou e avançou muito, e a genética demanda dessa nutrição, e os desafios sanitários acabam demandando também, acaba caindo tudo dentro de um pacote maior, né? Eu tenho hoje uma genética avançada, um crescimento rápido. Um animal extremamente exigente. Exigente, né? Desafios sanitários novos e antigos, né? Sim. É aí que a pesquisa faz toda a diferença, porque sempre se fala assim que o único salto de produtividade possível é através da tecnologia. E aí a tecnologia passa por entender que é a pesquisa, né? A pesquisa, ela vem nos mostrar qual é a melhor tecnologia para determinada situação. Não é uma tecnologia só que atende todas as demandas. Então a gente precisa entender aonde determinada tecnologia entrega o melhor resultado. Muitas vezes eu posso fazer de uma maneira muito mais simples, racionalizando recursos e entregar a mesma coisa. Então a pesquisa vai nos mostrar o caminho mais adequado, né? Eu acho que esse é a principal função da pesquisa, né? Quando você falou antes das sementes híbridas, né? Quando a semente híbrida chegou no Brasil lá na década de 60? 40, talvez? 45. 40, olha. Isso. Quando chegou, era totalmente desacreditada, né? Eu me lembro de um tio que dizia assim, não, o porco vai quebrar o dente. Vai quebrar os dentes, porque o porco não ia conseguir comer aquele grão melhorado, tudo. Então, aquela tecnologia de ponta que foi desacreditada, hoje, há 3 décadas, pelo menos, A verdade é a realidade, né? É a realidade, ou seja, não existe lugar no mundo que não utilize milho híbrido. Então, quando a gente fala em pesquisa também, a gente tem algumas barreiras que a gente precisa romper alguns paradoxos, alguns paradigmas. Isso. Muitas vezes isso acaba acontecendo. E o nosso papel é fazer as perguntas internas, fazer o questionamento correto para ver o que vale a pena a gente estudar, que vai direcionar para um caminho que a gente está acreditando, seja de melhor desempenho, seja de racionalização e assim vai. E essa é uma rotina nossa do dia a dia para entender realmente para onde está indo, quais são as necessidades que estão surgindo, que a gente tem que estar sempre antecipando. Quando a gente fala em pesquisa, tudo é muito longo. Então, quando a gente começa a desenvolver um produto hoje, para a gente validar ele, ficar muito tranquilo para colocar ele no mercado, nós estamos falando no mínimo 3 anos. Assinar grossérias embaixo? Exato. Então, assim, no mínimo 3 anos, então significa que nós temos que estar 3 anos pensando qual é o caminho correto para depois para poder começar a fazer pesquisa com antecedência. Então é bastante rigoroso esse critério que a gente tem dentro de casa de poder estar validando sem viés, que é o ponto mais crítico também. Testar as hipóteses, né, até elas passarem por todos os crivos, falar, não, essa é a hipótese vencedora, né? Então a gente dá seguimento nela. E como é que é feita a transferência dessa pesquisa, desse resultado, desse avanço? Como é que transfere isso? Como é que isso vai parar lá na ponta, lá na propriedade? Bom, com o nosso time técnico, primeiro nós temos um problema, vamos falar de agroséries. Nosso primeiro papel da pesquisa, principalmente quando a gente fala em desenvolvimento de novas orientações técnicas ou um novo produto, é vender para o nosso time interno. Nosso time interno tem que acreditar. Se ele não acreditar, não vai vender. Não consegue vender. Então esse é um papel. Técnico, e o nosso time é muito grande. técnico. Nosso time comercial é extremamente técnico. Então o primeiro papel é esse. Depois é exatamente através da confiança que muitas vezes o mercado tem na seriedade do nosso trabalho, é que eles abrem a possibilidade de a gente fazer validações. Então é sempre numa lógica de validação. Vamos fazer uma validação? A gente mostra exatamente os resultados que nós obtivemos em pesquisa
muitas vezes não só pesquisas dentro de casa, mas a gente também pega a mesma pesquisa e utiliza universidades para tirar um pouco do viés comercial e faz a mesma pesquisa que nós desenvolvemos dentro de casa, a gente leva para universidades para eles, para ter outro olhar e para comprovar exatamente em termos de resultado. Comprovando, a gente começa a falar com o mercado e o mercado tem uma aceitação muito grande quando a gente fala com ele. Esse é um ponto muito interessante. A gente tem um grau de confiança quando a gente fala em produto, em prestação de serviço, muito grande hoje no mercado. Então ele sai a demanda do campo, ele vai para o laboratório, entende ele, leva para a academia e a academia te devolve, desmembra ele, né? E ele volta para o mercado validado. Exato. Né? Volta com uma resposta, seja ela na questão de manejo, de melhoria de ambiência ou de produto. Muitas vezes nasce um produto para essa dor do mercado, né? E aí a gente transfere toda essa informação agregada durante esses... Tem produtos que nós estudamos durante 8 anos, né? Durante 8 anos, junta todo esse documento, né? E treina a nossa equipe e a nossa equipe faz o link e transfere para o campo, né? Então a nossa equipe técnico-comercial é esse link que a gente tem com o campo. Porque uma coisa muito importante é o seguinte, muitas vezes as pessoas fazem um experimento, geram um resultado positivo e já sai a campo. A gente não trabalha assim. Quando a gente gera um resultado positivo, a gente começa a desafiar, questionar em termos de ambientes, para ver se esse resultado ele será concreto no mais diverso nível de ambiente. Para aí sim a gente está tranquilo de que aquela solução proposta... Não é só no ambiente ideal. Não, exatamente. Estressar aquela condição... Campo, ele é muito variável. Estressar aquilo em várias condições diferentes para ela se mostrar robusta, né? A solução ela tem que ser robusta. Porque eu tenho um Brasil inteiro para trabalhar, né? Então a realidade do Mato Grosso não é a mesma do Rio Grande do Sul. E aí assim, então, diante de um momento assim que a gente tem, você tem desafios climáticos hoje, né? Que é uma realidade total, né? Que para o campo impactante. Eu tenho ainda desafios de escassez hídrica em muitos momentos, entre outros, né? E sanitários, e etc. Como é que antecipa ou como é que oferece? Porque se essa resposta demorar muito, ela também chega defasada, né? Qual que é o papel, qual que é a visão, né, da Agroseries nesse sentido de conseguir oferecer algo pertinente em tempo de demanda? Bom, primeiro é o nosso corpo técnico, muita experiência para entender o que está acontecendo no campo. Outra coisa é a gente transcende também o nosso ambiente de corpo técnico. Nós temos conselhos técnicos, por exemplo, tem um conselho técnico de aves que começa a ter outras experiências que vêm de outras pessoas para poder também enriquecer o que a gente está idealizando como uma proposta de solução, ou de manejo, uma solução de produto. Então, aumentar os inputs Então esse conselho técnico não é formado necessariamente por pessoas da empresa, o conselho técnico, não. ele... O conselho técnico hoje, inclusive esse conselho técnico no caso de aves, ele é formado por diferentes expertises. Temos pessoas que têm expertise na parte de frigorífico, outros na parte de sanidade, outros na parte de manejo. Que tem coisa que só vai aparecer no frigorífico, né? Só vou ver lá na carcaça. E é em cima desta realidade que a gente começa a voltar para trás no processo para poder entender aonde a gente pode intervir e gerar alguma solução. Então, A gente recebe esses inputs de várias fontes, né? São professores, são técnicos experientes de mercado, né? E a gente tem as reuniões com eles e esses inputs vêm e falam, olha, nós como empresa de saúde e nutrição animal, nós conseguimos contribuir nesse ponto da cadeia, né? Para a gente enxergar onde a gente se encaixa dentro de toda essa estrutura, né? Então, tem nosso corpo técnico de campo, tem o conselho técnico, então a gente recebe inputs de vários fronts, né? Para poder determinar quais são os caminhos da pesquisa, né? Quais as linhas que a gente vai determinar. Isso posiciona a Agroseries ao lado do setor, posiciona ela de uma forma diferente, porque eu vejo que não é criar produtos e entregar produtos. Ele é questionar junto, construir junto e aí então aplicar, né? Isso é uma postura diferente. Exatamente, é vestir o chapéu de quem vai usar a solução, seja produto ou serviço, vestir o chapéu e falar, entender a dor e a partir daí buscar a solução. Então, o nosso trabalho grande é entender qual é a principal dor, qual é a dor que realmente está afetando no dia a dia com relação dos produtores rurais, dos produtores de proteína animal, de uma maneira geral, e falar, bom, como a gente pode ajudar? Então, o primeiro papel é vestir a carapuça e fazer o exercício da empatia, se colocar no lugar dele.
Numa cliente. época eu tenho commodities com valores, né, em patamares que jamais vistos ou já vistos, mas praticados. Eu tenho, né, um custo de nutrição alto, eu tenho desafios sanitários novos ou antigos. Qual que é o maior desafio hoje? Eu tenho uma nutrição, né, um aditivo, todo um mercado e todo um custo intrínseco da produção. Qual é hoje, dentro desse cenário? Nutrição de precisão, eu tenho que fazer, tirar muito. O que a gente sempre trabalha já, né, sempre trabalhou e sempre se esforçou foi pela produção mais eficiente, a racionalização de recursos, mesmo matéria-prima, né, para reduzir o custo de produção desse animal, entregar um animal de qualidade no menor custo possível, né, mantendo todas as características. Não é só sonho isso? Não, é o nosso alvo, né, é a nossa busca. Esse é o principal, né, vamos dizer, a principal linha de busca da produção animal é essa. E aí nós temos os outros gargalos, são a sanidade, são os degraus que a gente precisa subir, né, para poder atingir essa meta de entregar um animal num custo e eficiência melhor possível. E um ponto mais importante que a gente tem que entender, assim, a gente tem que ter um leque de alternativas e soluções grande, por quê? Porque a gente precisa saber qual é a realidade, precisa entender a realidade. Do pequeno, do médio, do grande, do sul, do médio, do norte. E aí, em cima disso, as soluções e as dores e os problemas são totalmente distintos. Totalmente distintos. Então, e aí, em cima disso, a gente tem que estar pronto para, depois de entendido a realidade dele, a dor dele, atender com a melhor solução, com o melhor produto. Muitas vezes aparece um novo ingrediente no mercado que é acessível para uma região do Brasil, e a outra região nunca ouviu falar desse ingrediente. Então a gente vai lá, vai atrás desse ingrediente, identifica ele, qualifica ele, estuda ele, desmembra e volta com essa informação para o mercado. A melhor maneira de você utilizá-lo é dessa maneira. Porque tem esse desafio, né? A gente vê em diferentes partes do globo, né, precisamos descobrir novos ingredientes, utilizar, adicionar novos ingredientes, que são um desafio global, né? Isso. Futuro. O que tem nesse futuro breve? Tem esse investimento, né, em centro de pesquisa, tem o corpo técnico trabalhando junto, por onde a AgroSéries deve caminhar aí nos próximos anos? Eu posso dizer que a gente vai continuar investindo muito em pesquisa, aumentando o investimento nosso na parte de pesquisa. A gente tem melhorado bastante nossa estrutura. E outra coisa que a gente tem feito bastante é um processo de melhoria de input e output dos dados de pesquisa. Então, hoje, todos os dados do nosso de pesquisa são inseridos automaticamente dentro de um aplicativo, no momento da coleta dos dados. Com isso, ali na granja, os nossos, vamos falar, técnicos que estão em Rio Claro ou em qualquer outro lugar, já têm acesso às informações e já podem fazer uma crítica ao lado da evolução da pesquisa. Então, uma contribuição ali simultânea. Já começa a enxergar ali na hora o que está acontecendo para poder ter qualquer input ou chamar qualquer tipo de atenção. Então, a rapidez da tomada de decisão é o... É usar as tecnologias que estão surgindo, seja de informação, tecnologia da informação, seja de IA, para a gente ter a maior capacidade de analisar. Ou seja, um trabalho de meta-análise, ele é muito importante para a gente poder buscar o máximo de informação possível sobre algum assunto que a gente quer estudar e poder, a partir dali ter e entender para onde que a gente pode seguir. Então, esse é um caminho que a gente está fazendo bastante, muito investimento na estrutura, em gestão de dados, inteligência de dados. Essa quantidade de dados que fazer virar informação, né? Exato, e virar tomada de decisão, né? Porque nós temos um pool de informações, de dados de 33 anos. E isso tem muita informação ali, que se processada já consegue nos direcionar para algumas dúvidas que a gente muitas vezes não precisa nem fazer um novo estudo. A informação já está ali. Né? Então, essa é uma outra parte da pesquisa, né? Que entra na questão da meta-análise. Da inteligência artificial, que também para nos ajudar. Acelerado. De acordo com a quantidade de dados. Nós já estamos usando. Né? Para você ter uma ideia, nós temos mais de 1 milhão de dados relacionados à qualidade de ovos, de diferentes tipos de genética. Então, o que é o negócio? Na época, a gente olhava para aquilo ali e falava assim, hoje, o que a gente consegue extrair de informação dali é impressionante. A riqueza está na história. E nos poupa, inclusive, de fazer algumas pesquisas, porque a gente já descobre que a gente já tem os resultados dentro de casa, bastando a gente cruzar as informações coletadas dentro de casa. É muito bacana. Isso é o que está vindo, né? Não está nem por vir, já está vindo.
Já existe. Já é uma Já realidade. existe. Não, é uma alegria, né? Você vê hoje um mercado como é o Brasil, né? Você ter pesquisadores de ponta, você ter centros de pesquisa como esses de ponta, né? Que não necessariamente são governamentais, né? Exato. Mas são serviços que vão para o país todo, né? Não fica A nas mãos de gente, poucos. a gente comenta que a extensão rural, nós, a empresa privada, fazemos parte da extensão rural do Brasil. É isso aí. Né? Levando informação, levando conhecimento para o produtor rural, porque a gente quer que o mercado Transferindo cresça. esse conhecimento. Né? A né? gente, como nós fazemos parte do mercado, nós queremos que o mercado cresça. Transferência e extensão rural total. Total. Exato. Privada. Exato. Total. Muito obrigada, eu agradeço demais pela conversa. Não foi uma entrevista, foi uma conversa. Um Muito bate-papo. obrigada, eu sou grata. Conversei com o Ricardo Riberal, diretor da AgroSéries Multimix, e Tarley Araújo, gerente de pesquisa e saúde animal. Um prazer grande. Temos orgulho de ter uma AgroSéries atuante no país, desde a época das pesquisas de milho. Muito obrigada. Obrigado você. Obrigado, sucesso no evento. Foi um prazer. Obrigada. A gente vai ficando por aqui hoje, mas segue aí, acompanha a gente. Temos entrevistas, temos novidades, temos lançamentos. Se inscreva no canal, a gente vai ficando por aqui.